Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na Preâmbulo mais uma vez, para mais uma live. Dessa vez nós vamos falar com o Thales, nosso convidado de hoje. Vamos falar um pouco sobre projetos de inovação para escritórios de advocacia, departamentos jurídicos. Vamos contar um case que a gente teve o ano passado, case bem interessante de inovação dentro do escritório de advocacia. E eu sou o Maurício, sou o CEO da Preâmbulo, vou falar também um pouco sobre alguns projetos de inovação que nós temos aqui dentro, como é que a gente tratou isso, como que isso foi, como que a gente lida com essa questão da inovação aqui dentro na Preâmbulo também, né? Mas vai ser bem legal, acredito, porque a gente tem cases bem... esse case especialmente que a gente vai tratar desse escritório foi um case muito interessante. Ele durou o ano de 2019 inteiro, né? Ele foi muito bem estruturado, foi acompanhado em várias fases, por várias pessoas. O escritório tinha contratado esse projeto junto com uma equipe de mentores e organizadores, né? Uma das pessoas que participou lá desse projeto foi o Rodrigo Deda, presidente da Comissão de Inovação da OAB do Paraná hoje. A Mariana Faria também faz parte da comissão, e eu junto com eles. Com certeza um projeto que a gente nunca tinha visto nada parecido, pelo menos em termos de escritórios de advocacia, né? E aí nós vamos contar um pouco para vocês como é que foi, quais foram os resultados. Entre eles aí a gente teve dois projetos que saíram de lá, e hoje são duas empresas que já existem, né? Eu vou contar um pouco para vocês sobre isso. Se der tempo a gente conta sobre mais algumas coisas também, outros projetos de inovação em outros escritórios. E vamos aí ver se o Thales já está no ar. O Thales já está chamando a gente aqui. Já está entrando e a gente já passa a palavra para ele se apresenta. Oi, Thales, tudo bem? Oi, Maurício, tudo bom? Boa tarde. Pronto? Tudo certo. Beleza, já contei um pouquinho aqui, já fiz uma introdução sobre o que a gente vai falar, sobre o projeto que a gente vai falar. E aí vou deixar a palavra contigo para você se apresentar. Beleza. E já pode também começar a falar um pouco sobre o projeto. Maravilha. Então, pessoal, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer aí o convite do pessoal da Preâmbulo, agradecer ao Maurício por estar trocando essa ideia com a gente hoje. Como ele bem pontuou, meu nome é Thales, eu sou advogado de formação. Me formei agora no início do ano na PUC Paraná. E desde o ano passado eu venho desempenhando o papel de cofundador da Start Law, junto com o meu sócio Nicolas, também advogado de formação, amigo de longa data. E ano passado a gente pôde desenvolver então aí nesse case de inovação que o Maurício muito bem pontuou. Antes eu estava acompanhando as suas diretrizes iniciais, Maurício, e realmente a Start Law passou no ano passado desse programa de inovação no escritório aqui de Curitiba. Foi o ano inteiro. Tivemos ali o auxílio, que hoje a gente agradece muito pelo desenvolvimento até do próprio projeto da Mariana Faria, do Rodrigo Deda, dos demais mentores também, inclusive o próprio Maurício, que foi um dos mentores desse programa de inovação. E no ano passado todo a gente passou ali, teve bastante experiências, bastante desafios que a gente enfrentou, porque provavelmente a gente vai tratar bem sobre esse assunto no decorrer da live. Esse processo de estar inserido num programa de inovação é algo bem especial para projetos como a Start Law, né? E também para falar um pouquinho da Start Law, nós somos uma Lawtech hoje especializada na criação de departamentos jurídicos na nuvem,
Então, nós otimizamos e aceleramos vários processos que envolvem a modelagem de novos negócios por meio de tecnologia. Hoje, nossos dois principais produtos incluídos são com o apoio da Preambula Agnes e também a Apollo, que é o nosso CRM de gestão de solicitações e demandas. Então, com todas essas ferramentas, a gente otimiza e facilita a vida hoje das empresas que são nossas parceiras. Thales, conta um pouquinho como é que você ficou sabendo desse edital de inovação, como é que foi a tua entrada nesse processo, o que, que você fazia antes disso, né? Por que, que te levou a participar de um projeto de inovação, né, desse tipo? Legal, então, em 2017, eu e o Nicolas fizemos parte da nossa graduação em Portugal, em Lisboa, e lá esse conceito de direito digital, de inovação, já era um pouco mais difundido do que aqui no Brasil. Então a gente teve um primeiro contato sobre esses processos de inovação, e aí a gente quis trazer e fazer algo na nossa volta para o Brasil para finalizar a graduação aqui em Curitiba, na PUC, né? E nesse interim, a gente sempre discutindo as possibilidades de fazer alguma coisa inovadora, aplicar tecnologia. Eu, particularmente, sempre fui um amante desses novos negócios e da tecnologia. E em dado momento o Nicolas soube, acreditou que até por meio do Rodrigo Deda, pela OAB, que ia rolar esse programa de inovação da LPBK. E aí, nesse momento, nós fizemos a submissão do projeto, entramos em contato com o Rodrigo para primeiro tomar algumas diretrizes para ver se realmente era viável submeter o nosso projeto da Start Law, que por sinal mudou muito no andar da carruagem do programa de inovação. E aí também por conta de canais da faculdade, que nos disponibilizaram esses links para que a gente pudesse submeter o projeto. Tá, eu vou explicar bem rapidinho como é que era esse projeto, para o pessoal ter uma ideia, né, como é que a gente elaborou ele, de onde que veio essa ideia. Então, um dia sentou eu e o Rodrigo e começamos a conversar sobre... O Rodrigo, você sabe, ele é doutor em inovação, né? Então, um cara que conhece pouco sobre inovação. Já participou de inúmeros projetos e iniciativas de inovação dentro de empresas públicas e privadas. E eu também tenho essa pegada de inovação e achava que a gente podia fazer alguma coisa um pouco diferente do que estava sendo feito normalmente aí nos escritórios e nas empresas, que geralmente eles abriam uma área de inovação, né, e contratavam uma pessoa ou promoviam alguém de dentro do escritório para tocar esse projeto, mas dificilmente as coisas andam dessa forma. Então a gente resolveu oferecer para o escritório um projeto de inovação totalmente inovador, vamos dizer assim, em que a gente fazia um edital aberto para a sociedade, e que equipes e advogados pudessem participar com ideias que a gente entendessem que fossem inovadoras. Não necessariamente ideias tecnológicas, mas ideias para que um escritório de advocacia pudesse trabalhar com, vamos dizer, produtos, né, serviços de uma forma inovadoras ou de uma forma inovadora. É isso que a gente imaginava encontrar no mercado, né, na sociedade. E aí a gente chamamos a Mari, né, a Mariana Faria, ajudou muito nesse projeto, então a gente elaborou o edital, como seria o chamamento, né, quem que poderia participar. Então a gente não restringiu essa participação apenas a estudantes de direito e advogados. Na equipe precisava ter um estudante de direito e um advogado, mas a equipe poderia ser multidisciplinar, com pessoas de outras áreas, como tecnologia, marketing, né, enfim. E num vídeo de 1 minuto, se não me engano, a equipe deveria explicar o que a ideia dela, e aí a gente já tinha elaborado depois todo um cronograma, mas isso daí a gente depois comenta um pouco mais na sequência. Então, o que aconteceu? Aí a gente fez o edital, né? Pedimos para as pessoas mandarem, a gente estava disposto a aceitar até 8 equipes na disputa ali, que realmente era uma disputa classificatória, então cada 2 meses as equipes iam sendo desclassificadas, e até que sobrassem 2 só. E tudo correu mais ou menos dessa forma. 8 equipes entraram no projeto, e algumas já nas primeiras semanas foram desistindo porque
não era uma coisa fácil, né, Thales? A Não, gente nem um fez uma pouquinho. coisa, assim, foi uma coisa bem que a gente exigiu muito das pessoas, porque é uma coisa que eu sempre falo aí, não é novidade, né? É, as ideias são interessantes, mas se a gente não tiver uma equipe realizadora, uma equipe que entrega, a gente não vai levar essa ideia adiante. Então, muita gente foi puxando muito a equipe mesmo para ver as entregas, cobrando muitas entregas deles, e posicionamentos, e evolução. Então, muitos achavam que ia ser uma coisa bem simples assim, acabaram desistindo no meio do caminho, outros talvez não tivessem bem alinhados com aquele propósito, né? E foram desistindo. Então, aí, Thales, conta um pouquinho mais como é que foi. E até fazendo um adendo na tua frase agora, Maurício, é justamente essa questão, né? Hoje, quando a gente encontra esses programas de inovação ou algo que seja do tema, muita gente acredita que é um lifestyle ter uma startup, né? Que é legal você dizer que tem uma startup, seu da faculdade montou uma, mas a gente não consegue ver como funciona por detrás dos panos, né? Como que é o dia a dia de uma startup que não deixa de ser uma empresa, as relações interpessoais que acontecem, a gestão de tempo, financeiro e afins. Então tudo isso, quando a gente começa a ver na prática, é meio que desanimador para alguns. Para nós é diferente, né? Porque a gente conseguiu encontrar no próprio programa de inovação uma maneira de fomentar algo que, como eu disse, já estava intrínseco nas nossas cabeças desde 2017. Então a gente juntou a fome com a vontade de comer. E aí a gente conseguiu viabilizar um projeto que, com certeza, sofreu muitas alterações e foi criando cada vez mais musculatura durante o programa de inovação, e até também complementando o que você passou, essas entregas elas eram bem exigentes. Você teve a mãozinha de ferro da Margaret Thatcher quando montou ali um programa, porque eu lembro muito bem que eram trabalhos que a gente tinha que fazer apresentações em todos os sábados, e também às terças-feiras a gente tinha encontros com mentorias, a gente também trabalhava esse tipo de conteúdo com o Rodrigo Deda e com a Mariana Faria e os convidados que eles chamavam, né? Então era algo que exigia bastante, porque em que pese ser 2 dias da semana, são 2 dias em que nós mostrávamos o resultado, mas os outros 5 dias da semana era de trabalho, né? Então foi ali a primeira vez que eu entendi que se a gente quer realizar esse sonho de ter um negócio, de fazer acontecer, ou de poder fazer parte de um conglomerado melhor e mais robusto como a Preâmbulo, alguns benefícios que até então a gente tinha, como a questão de final de semana, a gente teve que abdicar. Então, enfim, foi uma experiência bem positiva, a gente conseguiu galgar bastante espaço e aprendizado ali nesse meio tempo. E com certeza, se não fosse por esse programa de inovação e se não fosse por toda a expertise que foi passado para nós ali, a gente não ia ter conseguido construir hoje o que a gente construiu e se jamais almejar o que a gente almeja enquanto empresa. Sim. Eu acho que do lado do escritório também foi um grande aprendizado, eu acho, para eles e tanto para nós que éramos os organizadores, né? O que eu vejo assim de aprendizado pelo escritório, e eu acho que isso que é a dica que vai ficar mais assim para essa live aí, não tem nada fácil na questão da inovação, né? Bom, enfim, primeiro que se você monta uma comissão de inovação dentro do seu escritório, alguma coisa já está errada, né? Porque, na verdade, o escritório já deveria todo ele já ser inovador, né? Então você está dizendo assim, Exatamente. eu tenho dentro do meu escritório uma comissão de inovação. Já parte do princípio que o resto do escritório não inova nada, né? Então, isso é uma coisa que eu escutei lá no Vale do Silício também, em algumas empresas. Fala, como assim montar um projeto de inovação? Isso não existe aqui, né? Aqui todo mundo é inovador, né? Desde o porteiro até o cara que está, até o CEO, ninguém para de inovar nunca, né? Então, acho que esse é um Exatamente. ponto que os escritórios precisam se atentar, né? Não dá para pegar uma pessoa, ou mesmo um sócio só, e colocar ele como um head de inovação e dizer, olha, daqui para frente nós queremos que o escritório seja inovador, que o escritório se posicione como um escritório digital, que o escritório se posicione como um escritório de referência em tecnologia, se não é isso realmente que está lá no objetivo corporativo, que não está no DNA, que não está lá colocado no projeto estratégico do escritório, né? Uhum. E não é fácil, tem que envolver todo mundo. Então, eu acho que realmente uma das
dos aprendizados desse projeto para o escritório, para nós e para todo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que passar para todos, é que dá muito trabalho a questão da inovação e ela tem que ser intrínseca, ela tem que estar permeando todos os setores do escritório. Todo mundo teve que participar. Não podia, tinha toda semana tinha participação de pessoas de vários setores do escritório para entender, até pessoas do próprio escritório puderam participar desse projeto, mas também não era o foco, né? Então, assim, não era necessariamente alguma coisa que tivesse que vir de dentro. E aí eu acho que tem essa lição aí para os escritórios que querem trabalhar com inovação, né? Inovação realmente uma coisa que tem que estar lá escrito no DNA do escritório, tem que parar tudo, tem que nortear todas as atividades, tem que estar no primeiro plano do planejamento estratégico do escritório, né? As pessoas têm que vestir a camisa e ser realmente inovador todo dia, ficar pensando de uma forma que pode mudar as coisas, né? Exatamente. E também é uma coisa que chama muita atenção, Maurício, esse conceito, essa coisa que você trouxe de colocar um head de inovação no escritório. Acho que a gente, até essa semana, trocou uma ideia sobre. Quando a gente fala de inovação no mundo do direito, por si só, né, que é até o tema da live, inovação no jurídico, por si só já é um desafio você implementar inovação nesse meio, porque é um meio bastante resistente à aplicação de tecnologia, até hoje você querer implementar um escritório na nuvem ou atrelar ali ferramentas que já estão no mercado e que otimizam ainda mais a capacidade de execução do escritório, já é um desafio, né? Acredito que até a própria Preâmbulo enfrenta esse desafio por si só. Então, assim, quando a gente trabalha esse conceito de tecnologia e de criação de uma rotina digital, a gente não pode ser só da boca para fora para dizer que faz parte daquele hype de inovação, ou então para falar que hoje, eu sou um advogado que atende startup, ou coisa do gênero. Então, isso é um problema que, assim, culturalmente a gente tem que enfrentar e tem que tentar resolver, porque o conceito de digital é muito mais do que só dizer que você ou que você tem um head, ou que você faz inovação. É você vivenciar. E, de fato, o escritório inteiro, na nossa opinião, enquanto Start Law, tem que estar inserido nesse ecossistema, porque se você bota só uma pessoa que vai galgar ou procurar alguma solução tecnológica para o teu escritório, você acaba fazendo com que ela se sobrecarregue e não consiga compartilhar essa mesma empatia pela tecnologia com os demais, e os demais talvez não acompanhem essas soluções, ou então acreditem que uma pessoa só é o suficiente para resolver todos os problemas, porque também isso é outra coisa que chama muita atenção da gente aqui, que é as pessoas acharem que inserir robô ou tecnologia vai resolver o problema de tudo. Que não tem que ter essa pessoa, não tem que ter esse senso uníssono na equipe de que, precisa todo mundo andar na mesma linha de raciocínio. Então, e aí também não tem... O difícil é que não tem uma receita de bolo, né, para fazer inovação. Então, e nesse escritório foi possível fazer isso porque... ele tinha um orçamento para fazer, não foi um projeto barato, foi um projeto que custou mais de 100 mil reais, né, para fazer e para buscar um resultado futuro que talvez nem viesse, né? Mas nem todo escritório, nem todo departamento jurídico tem 100 mil reais para investir em inovação e não quer dizer que ele não possa ser inovador, né? Então, aí a gente pode começar a falar um pouco sobre outras formas do escritório se tornar inovador. Mas eu acho que o principal primeiro, sentar, né, desenhar o fluxo dos escritórios, em todos os processos, fazer aquele design thinking, né, que está tão em voga aí, o legal design thinking, rever todos esses processos, ver onde estão os gargalos, que tipo de cliente a gente atende hoje, será que esses clientes são aqueles que realmente a gente vai conseguir atingir com inovação, a inovação vai mudar alguma coisa para esses clientes que a gente tem agora, né? Ou se a gente vai ter que a gente vai ter que inovar também buscando uma nova área de trabalho, a gente vai ter que inovar buscando novas metodologias. Então não é realmente, muita gente confunde e acha que, como você falou, só colocar um robô agora eu estou inovando, né? Exatamente. Eu tenho um site, agora eu sou inovador. Eu tenho lá uma aplicação, eu tenho um app, então agora eu sou um escritório digital. E a gente sabe que vai muito além disso. Então a minha dica para quem quer começar, né? Se você ainda está no começo, tem teu escritório pequeno, procure
sair totalmente da caixa, né? Eu acho que esse que é o lance. Tipo, não tem muito que... advogado tem 1.200.000 advogados, se você for igual aos outros, você vai ser mais um. Isso daí é uma coisa óbvia, acho que todo mundo fala isso para vocês, mas é uma coisa para se pensar na hora que você vai montar o teu negócio, né, e de que forma você vai se posicionar. Não necessariamente você precisa ter tecnologia, mas lógico que ela ajuda. Né? Os consumidores de hoje vão querer consumir a advocacia por meio de aplicações tecnológicas, com certeza. Mas pode ser que algum ramo do direito específico você não precise de nada muito espetacular em termos de tecnologia, mas só o teu posicionamento de advogado, a forma como você vende o teu serviço, o nicho de mercado que você está oferecendo, a forma como você oferece teu preço, por exemplo, já pode ser uma coisa inovadora. Né? Então, E eu também acho que entra muito com eu acho que esse é o conceito. exemplo que vocês foram buscar para fazer Start Law, né? Então, Isso. É isso que eu ia trazer, porque assim, isso é outra coisa que chama muita atenção, porque quando a gente fala de startup, muitas vezes a gente quer atrelar a questão de tecnologia, inovação, disrupção, aplicação, para dar jus a uma startup, mas muitas vezes as pessoas se esquecem que para você ser uma startup, basta que você tenha ali uma solução diferente daquela que o mercado propõe. E por vezes a tecnologia inserida nessa solução não é a nova SpaceX da vida, entende? É algo simples e que facilita muito a vida do teu escritório. Então, quando as pessoas, que era o que a gente estava discutindo antes, quando os advogados perceberem que é muito mais do que só falar que você é inovador e que você tem ali um head, ou seja, o que for dentro da empresa, e inserir essa vivência de fato, aí sim você pode se posicionar enquanto escritório dessa forma. Porque, na nossa opinião, também enquanto empresa, que é justamente essa pegada. É a gente conseguir atrelar a entrega dos serviços que são necessárias de uma forma com a qual o mercado não faz. Porque se a gente chega e faz a mesma coisa e bota ali uma marca, faz um branding, como você bem pontuou, diz que é digital, vai ser mais do mesmo com uma fantasia de inovação, que no final, mais cedo ou mais tarde, vai cair a casa. Então, esse é um ponto bem interessante que tem que ser difundido de uma maneira melhor, principalmente até nas faculdades, trazer mais à tona esse discurso de inovação, trazer um pouco mais em voga isso, porque invariavelmente o futuro ele tende a ir para esse lado digital. Eu estava dando uma lida, inclusive, em uma matéria da CNN que afirma que com esse tempo de pandemia a gente digitalizou as nossas vidas em mais de 10 anos. Então, você acaba vendo que se você não digitalizar, não atrelar a tecnologia e não fazer mais do que só ter o discurso, você vai acabar ficando para trás. E, invariavelmente, quem aceitar essas mudanças da maneira correta, não que tenha uma receita de bolo, mas pelo menos da menos pior, vamos dizer assim. Então, se você conseguir ajustar isso, você vai conseguir se posicionar de uma forma mais consolidada no mercado. Bom, a gente como empresa, né, Preâmbulo também, a gente tem essa necessidade, obviamente, de inovar. Não é porque a gente é uma empresa de tecnologia, né, que a gente necessariamente vai ser inovadora só por causa do nosso KINAI, né? Então, a gente também precisa todo dia estar buscando coisas novas e a gente realmente tenta fazer isso aqui sempre, né? A gente tem, claro, a dificuldade de ter um software que já está implantado em muitos escritórios, em muitos departamentos jurídicos e a gente não pode também, de uma hora para outra, mudar tudo dentro do nosso software, né? Porque as pessoas estão acostumadas a trabalhar, tem um ritmo de trabalho, tem prazos que estão ali, então até para a gente pensar em termos de evolução das nossas ferramentas, a gente tem que pensar também em preservar as coisas que a gente já tinha no passado, né? Que estão dando certo. Então, a inovação não é simplesmente, como você falou, uma disruptura total, vamos jogar tudo fora, que nada mais presta, né? Tem muita coisa boa funcionando que a gente tem que manter e tem coisas que a gente tem que dar um olhar para ver como que a gente vai resolver, porque da forma tradicional não está resolvendo, né? Aqui a gente tem algumas iniciativas, para não dizer que também não ser contraditório dizer que a gente tem uma área de inovação, a gente não tem, mas a gente tem muito, assim, os sócios, os desenvolvedores, o pessoal que trabalha com a gente está sempre olhando alguma coisa, trazendo, putz, que legal, vi essa solução, eu vi esse problema no escritório. A gente tem uma coisa muito rica aqui, que a gente lida muito com clientes de todo tipo, né? Então, cada escritório
por menor que ele seja, ele tem uma demanda própria sua, né? A advocacia é uma Sim. coisa muito personalista, né? Personalíssima, né, que a gente chama, né? Porque o advogado, ele é contratado porque, pela questão dele mesmo, né? Não é porque é uma profissão personalíssima. A pessoa contrata o advogado, não contrata um escritório de advocacia, não contrata uma sociedade, contrata aquela pessoa, aquele profissional, que ele confia nele, e de alguma forma a pessoa chegou naquele profissional e escolheu ele, e é ele que vai atender aquela pessoa. Então, a gente tenta também entender e ao entender todas essas peculiaridades, né, de que forma a gente pode fazer um sistema, de que forma a gente pode dar soluções que atendam todos esses tipos de advogados, todas essas demandas desses advogados, todas as demandas dos clientes desses advogados, né? Cada cliente, cada escritório realmente para a gente é uma visão muito enriquecedora e daí dali a gente tira muita a gente tira muito material para a gente fazer inovação, né? Putz, aquele cara falou que ela tem aquele problema, mas aquilo ali ajudaria muitos outros escritórios se a gente resolvesse da forma como ele está pedindo para a gente. Então, a gente tira muita inovação do nosso meio ambiente mesmo, né? Da matéria-prima que a gente tem, que é o contato com o advogado. E hoje a gente tem aí pelo menos 2 produtos novos que a gente já vem trabalhando há algum tempo, que são objeto assim, de trabalhos em conjunto com os nossos clientes. Então hoje muita coisa que a gente apresenta de novidade basicamente foi forjado ali junto com alguns escritórios de advocacia, mas foi incubado dentro de um escritório, nasceu de lá, recebeu aquela ideia, né? Então isso é a parte legal. Então eu acho que replicando isso para o escritório de advocacia também esse dia a dia, esse contato com o cliente dele, né? Ver quais são as demandas do cliente dele, entender aquilo ali, de que forma ele pode resolver aquilo de uma forma diferente, apresentar uma proposta diferente de solução de problemas que aquele cliente tem e que ele poderia estar resolvendo com outros escritórios de advocacia, mas optou por escolher aquele escritório. Então, eu acho que lá no teu cliente tem muita matéria-prima para você trabalhar com inovação também. Não é só dentro de casa. Uma forma, a gente falou, é olhar para dentro de como você faz as coisas e tentar inovar esses processos por meio de design thinking. A outra é ver os problemas que o teu cliente te traz, e às vezes ele nem fala sobre esses problemas com você que vai ter que ir puxando isso dele. E aí, a partir desses problemas, você propor soluções inovadoras. E até também, Maurício, é engraçado quando a gente fala desse conceito de inovação no jurídico, e agora falando um pouco do lado de startup mesmo. Se você vai, por exemplo, no banco de dados da Startse hoje, na B Startup, desculpa, você vê que o número de startups voltadas para o mundo do direito é um número que não representa nem 1% das 13 mil que lá estão cadastradas, certo? Em compensação, se você vai no mercado de trabalho e você vê, como você muito bem pontuou, o número de advogados ativos junto à OAB, extrapola a casa dos 6 dígitos, 1.200.000 mais ou menos. Então, assim, existe um discurso muito dissonante em relação à inovação que é aplicada nesse setor, a forma como ela é aplicada e também os resultados, né, que eles geram. Então, se você levantar também a pauta de, tipo, hoje, qual que é o número significativo de empresas que implementam esses tipos de inovação, esses tipos de soluções disruptivas para esses escritórios? Você consegue contar nos dedos das mãos, entende? O número. Então, é muito difícil você conseguir implementar e, realmente, a empresa que consegue fazer esse aprendizado, ainda mais nesse mundo do âmbito jurídico, com o seu cliente, a tendência é conseguir decolar, porque se você analisar o advogado como cliente, como persona, foco da tua empresa, você passa por entender que ele é uma baita de uma escola para conseguir te auxiliar a desenvolver o produto. Porque o advogado, por essência, é crítico. Ele pondera muitas coisas, ele tem muitos dependes e achismos em volta. E cada um, como você muito bem pontuou, é uma escola, é um aprendizado. Então, você conseguir conciliar e cada vez mais implementar o que foi feito, por exemplo, pelo escritório ano passado de programa de inovação e trazer essas novas soluções, a chance de que a gente tenha aí um mar, um oceano azul para conseguir surfar com esse conceito de digitalização das coisas é grande. O problema é que existe esse abismo, né? Essa dicotomia no discurso e na prática, que é o que a gente estava falando.
Acho que o grande desafio do escritório, do profissional de direito hoje que está indo para essa área é se tornar digital, né? Como a gente vê todo dia, eu acho que durante a pandemia aí todo mundo só escutou isso, né? Se você não se tornar digital, você vai acabar. Se você não se tornar digital, você vai acabar a Seja pandemia, digital, você não seja vai digital, digital, tudo digital. digital. Então, como que o advogado se torna digital? Aí vem a questão, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, bom, então eu preciso me tornar um advogado digital. Mas o que significa isso, né? O que significa se tornar digital? E aí, eu, pelo menos, o que eu considero, o que a gente considera de conceito de se tornar um advogado digital aqui na Preâmbulo, é que ele possa oferecer um serviço de uma forma totalmente digital para o cliente dele, né? E para isso, vamos dizer, o software de gestão em si não é talvez a ferramenta que vai propiciar isso daí, mas são outras ferramentas que estão agregadas ao software de gestão, né, que vão poder fazer com que o escritório, que esse escritório se posicione. Então, o que a gente está disponibilizando hoje em termos para ajudar o advogado a se tornar digital, né? A gente tem lá no nosso CPJ Connect, que é a nossa aplicação mobile, né, e web do CPJ, a gente tem lá uma página, né, um lugar onde o advogado pode manter a sua própria página, né, a página do escritório. Na verdade, não é a página do escritório, seria mais ou menos o equivalente ao aplicativo que ele faria para um cliente dele, né? E como o CPJ Connect é uma aplicação que foi desenvolvida num conceito de PWA, ou seja, ele se torna um aplicativo a partir do momento em que você instala ele no seu celular, então o advogado pode pegar a partir do CPJ Connect, ele disponibiliza um login e senha para o cliente dele, né? E o cliente dele passa a ter acesso a uma página customizada com informações do escritório de advocacia, e também ali ele pode ter informações sobre os processos, né? Então, são duas coisas que sempre nos pediam, né? Eu queria ter um aplicativo, né? Então, mas hoje, por que a maior parte dos escritórios não tem um aplicativo? Porque custa muito caro para fazer, né? Um aplicativo de celular hoje, de qualquer forma, você vai gastar no mínimo aí, vamos dizer, num preço muito baixo de R$ 5.000, mas isso pode chegar até R$ 50.000, dependendo do que você vai colocar ali dentro, até R$ 100.000, né? E você tem que ficar cuidando das lojas, você tem que ter uma equipe de desenvolvimento, você tem que dar atualização naquele aplicativo. Não pode ter só um head de inovação, né? Não pode ser uma rede de inovação. Então, a gente criou uma forma que, a partir do CPJ, você consegue fazer um aplicativo sem custo nenhum, basicamente, para o teu cliente, né? O único custo que você vai ter é de fazer aquela paginazinha ali que vai... mas isso aí qualquer desenvolvedor, qualquer webmaster, qualquer desenvolvedor web pode fazer. É só fazer uma página web ali onde o escritório pode ter acesso. E aí você se comunica com o teu cliente. Junto com isso, a gente consegue colocar uma aplicação de WhatsApp dentro do CPJ Connect também. Então, a gente resolve dois problemas, né? Um, para o cliente ter acesso a informações novas, a informações sobre teses novas que o advogado quer informar para aquele cliente. Olha, nós temos agora uma tese XYZ aqui, não quer participar. E também uma forma de contato com o cliente, que seria um WhatsApp que, se configurado dessa forma, pode ser um WhatsApp corporativo ali a partir do próprio CPJ Connect. Então, são duas funções aí que a gente criou, que junto com a Agnes, que é outro produto que depois eu comento ali, elas podem fazer com que o advogado comece a se tornar digital. Então, ele já vai ter o local onde ele oferece seu serviço digital, ele consegue se comunicar com o seu advogado de forma digital, e ele consegue fazer o gerenciamento dos projetos, dos processos dele também de forma digital. Então, está tudo pronto ali para o advogado se tornar digital. Nós estamos facilitando com ferramentas para que ele se torne digital. Mas nós não criamos a advocacia digital, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. O advogado ainda precisa criar um produto para vender digitalmente. É esse que é o ponto, né? Que assim, não é só você entregar as soluções, porque é aquele esquema, você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, né?
Então, quando você entrega essas soluções, mas você não tem essa cultura disseminada de se envolver no direito, de se envolver como advogado digital, acaba ficando meio que no ostracismo essa questão de se digitalizar. Porque todo mundo fala que quero digitar, quero digitalizar, eu quero ser um escritório de ponta tecnológico. Tem as soluções, existem softwares. Até vi uma pergunta que isso rolou aqui, da Munique, o software é como se fosse uma porta de entrada para o digital. De fato, é uma porta de entrada. Só que ela só vai ser aberta se a partir do momento que você tiver a chave, que é o que a palavra que até o dedo, a palavra que não podia usar, mas que é o mindset de se converter para esse processo de digitalização da coisa. Muito mais, aí frisa de novo o que a gente discutiu no começo da live, muito mais do que só o discurso, em si a prática. Utilizar, por exemplo, se não pode pagar, não pode arcar com os custos dessas tecnologias, comece a desenvolver uma relação, por exemplo, ter o seu site num Wix da vida, sei lá, em qualquer outro lugar, faz um uso de um Drive do Google, utiliza as questões de Meets, do Google Meets, já é um começo, já é uma porta de entrada se você pode se adequar, certo? Porque é justamente essa questão que para nós é o mais difícil, você conseguir romper com o paradigma cultural que é do advogado não querer se digitalizar. Falar que quer, mas não querer. Reclamar, por exemplo, como eu vi já, de audiências digitais em tribunais. Achar que isso é o fim da picada, porque você precisa estar lá falando. Eu acho que esse aí já é um dos demonstrativos de que é difícil você conseguir fazer esse peso e contrapeso da coisa. Porque você aplicar, falar que precisa ter uma aplicação ou desenvolver um aplicativo, gastar 5, 50 ou 100 mil reais, mas você manter as práticas tradicionais e não manter esse conceito de inovação sempre ali fomentado, é a razão pela qual aqueles números que eu passei lá de você ter só menos de 1% das startups serem voltadas para o mundo do direito. Entende? Na minha opinião é isso. Não sei se você compartilha da mesma coisa, Maurício, mas na minha visão é justamente esse um dos grandes desafios. Sim, sim. Não, para mim acho que talvez seja o maior desafio, né? Realmente a inovação não é só pela tecnologia. A gente está batendo nisso hoje o dia inteiro nessa live, a gente está batendo nisso. Não é só a tecnologia que vai levar você para a inovação. Você precisa ter uma ideia também. Exatamente. Você precisa ter uma equipe, você precisa colocar isso em prática, você precisa conhecer ferramentas de gestão, que não são só ferramentas de administração. Então, você precisa conhecer de marketing digital, você precisa conhecer de SEO, você precisa conhecer... Sim, exatamente. Esses conceitos que envolvem, né? SEO, exatamente. Estava tentando lembrar agora qual era o termo, mas é isso aí mesmo. Então, são várias coisas. Você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que começar a fazer design de produto, design de serviço, você vai ter que ter técnicas de Canva, você vai ter que ter técnicas de metodologias ágeis, você vai ter que ir plantando tudo isso daí para encontrar uma solução, um modelo de negócio digital, e aí escolher os softwares que melhor se adequam para que você possa colocar tudo isso para rodar. Né? Então, a inovação ela vem acompanhada de muito trabalho também. Né? Não adianta só ter esse pique inovador, ter a coragem de arriscar, de largar tudo, de mudar, de ir para outra área, né? de se empreender num projeto de inovação que não sabe se onde vai dar. Né? Então, que é o que a gente enfrentou, né, no passado. Exatamente. Querer submeter uma ideia e não saber se no final vai dar tudo certo, se a gente vai durar semanas ou se vai chegar ao final do projeto. Então, é isso que é um desafio bem grande, né? Eu acho que esse a gente vamos insistir aqui que é o maior, talvez, desafio da questão. Né? Então, alguém perguntaram aqui sobre o que a gente está fazendo de produtos novos aqui na Preâmbulo, né? A gente tem... Ultimamente a gente criou três coisas bem inovadoras aqui, e cada uma delas teve uma sequência diferente, né? E a gente queria fazer a parte de publicações também dentro, trazer informações, dados legais para os nossos clientes consumirem dentro do nosso sistema. E aí a gente acabou fazendo isso, criando uma empresa que no começo se chamava Pio Legal Data, agora seria a Pio Legal Data. Então, no começo essa empresa, a gente fez uma empresa fora da Preâmbulo, né, e agora com o tempo a gente está trazendo ela de novo para dentro da Preâmbulo. Então a gente resolveu fazer
um processo todo de inovação de como trazer dados para serem consumidos pelos clientes que utilizam o nosso sistema de uma forma diferente do que a gente via dentro do mercado atualmente. Então, essa empresa já tem aí um ano, agora a gente está absorvendo ela de novo dentro da Preâmbulo, e bastante coisa a gente conseguiu fazer já temos vários produtos ali dentro, mas isso foi uma coisa assim, a gente criou uma empresa fora, depois a gente trouxe ela para dentro da empresa de novo, né? Já na parte de nuvem, a gente fez um movimento contrário, né, de tentar de mudar o CPJ, fazer com que ele ficasse mais aderente às nuvens públicas, né, e a ser utilizado na nuvem. Então, já é um projeto que a gente está há 2 anos fazendo mudanças no CPJ, mas olhando para que o CPJ possa ser consumido no ambiente que vai ser mais utilizado nos próximos anos, que são as nuvens públicas, AWS, Azure, Google. Para quem não conhece um pouco disso aí, obviamente, mais para frente, com certeza, vai começar a ouvir falar sobre essas redes públicas, essas nuvens públicas, desculpe, e como que elas são utilizadas, porque elas apresentam um conceito totalmente diferente dos conceitos de data center que a gente tem ultimamente. Então, para isso, a gente teve que fazer várias adaptações dentro do CPJ para conseguir fazer isso. E aí, por fim, a gente criou com base numa demanda de um cliente, novamente, ali, a gente tinha uma demanda de um cliente que queria fazer automação de documentos, e a gente acabou, numa viagem que eu e o Milton fizemos pelo Vale do Silício, a gente foi numa feira e viu uma solução que parecia bem interessante. E olhando aquilo ali, a gente viu que ela era baseada numa aplicação open source, que era desenvolvida por uma comunidade de advogados dos Estados Unidos. E aí a gente, logo em seguida, já fez contato com essa comunidade, a gente começou a participar com eles do desenvolvimento da ferramenta, e isso daí deu início ao que a gente chama de Agnes, né? Que a gente já tem ela em produção em alguns escritórios, mas que está passando por uma reformulação total, vai virar uma plataforma, e é a nossa nova plataforma de gestão de documentos, né, de elaboração de documentos por meio de entrevistas, inteligência artificial. Então ela tem vários conceitos diferentes aí, e a gente ficou bastante tempo trabalhando nela. Então, assim, do nosso lado aqui, sempre que a gente fala em alguma coisa de inovação, a gente tem que passar por várias etapas do processo até a gente conseguir levar isso para uma homologação e colocar dentro dos clientes, né? Então, só falando um pouco das últimas ferramentas, das últimas soluções aí que a gente tá desenvolvendo. Enquanto você falava também, eu vi aqui um comentário que diz assim: com essa resistência não dá para inovar, porque inovar é ter coragem, vai arriscar, vai mudar. Eu concordo discordando, porque assim, a resistência ela é necessária justamente para que você precise inovar. Porque se você não tivesse essa resistência para fazer esses processos de inovação acontecer, para fazer, por exemplo, o case da LPBK com o programa de inovação, que até então, corrija até se eu estiver errado, Maurício, você que participou como mentor, mas foi o primeiro aqui em Curitiba que um escritório de advocacia fez, não foi? Acho que sim. Então, essa questão dessa resistência, ela é justamente necessária para que você consiga impor para as pessoas uma visão diferente de como elas podem fazer e o que elas podem fazer. E aí entra até em a gente participou enquanto Startlog de uma live com o pessoal da PUC Paraná, lá do curso de Direito, uma das coisas que a gente também procura trazer bastante na nossa exposição de marca, que é essa visão de que você hoje não precisa necessariamente ser aquela pessoa que sai da faculdade e procura um emprego, mas sim uma pessoa que cria empregos ou então que gere novas ideias, e isso atrelando essa questão de resistência. A dificuldade que é hoje, por exemplo, inserção de mercado de trabalho, a resistência que tem em relação à tecnologia, porque mais cedo ou mais tarde, a partir do momento que uma startup, um escritório, seja quem for, se utilizar da tecnologia e tiver um crescimento exponencial de uma forma assim absurda, que isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, a resistência vai deixar de existir. E aí a resistência vai ser para aqueles que não se adequarem a essa nova realidade. Então, na minha opinião, essa questão de resistência ela é muito subjetiva, e assim como um bom advogado, eu ouso dizer que depende muito.
para que lado você quer implementar essa resistência. Não sei se você concorda com esse ponto de vista, Maurício. Com certeza, né? Acho que isso daí é normal da advocacia, né? Mas até em sociedades de advogados mais tradicionais, como nos Estados Unidos, no Reino Unido principalmente, que era uma sociedade de advocacia bem mais tradicional, hoje está muito mais aberta, né? Hoje no Reino Unido, nos Estados Unidos, já está se falando em investimento de fazer investimentos de pessoas que não são advogados em sociedades de advogados. Então, já está se permitindo, inclusive, que um escritório de advocacia já se permitiu que ele faça um IPO, né? Que ele coloque o seu escritório para vender ações na bolsa de valores. Então, muita coisa vai mudar nesses termos, nesse sentido, né? Antigamente, o escritório ele queria ter um prédio bonito, bem decorado, com uma mesa linda, cadeiras de couro, mármore, né? Branco, né? Hoje em dia os caras estão querendo destruir tudo isso aí, colocar um escorregador, né? Porque o cara, hoje em dia, o legal é ser moderno, descolado. Né? Descolado, né? Então ninguém mais quer um escritório de advocacia tradicional. Então as bancas estão todas mudando. Dá até medo para as empresas, né? Quando o advogado chega de terno e gravata, tudo sério, exato. bastante couro, né? Você pode pegar os maiores escritórios de advocacia do Brasil, vai olhar na página deles lá, todos estão dizendo que agora temos uma área de tecnologia, um videogame. O head de tecnologia, tem todos isso aí, estão inovando e tal, e realmente estão fazendo trabalhos lá dentro, talvez, que são bem interessantes, né? Porque eles têm dinheiro, conseguem investir bastante em algumas coisas que são específicas do mercado deles, tem dados, né? Então tem toda essa possibilidade. Um dos escritórios, o Axiom Law, né? Um escritório americano que tem, acho que, eu não me lembro se ele é americano ou inglês, ele é um dos escritórios que mais cresceu no mundo nos últimos 5 anos e todo o conceito dele é baseado em tecnologia, né? Ele tem mais gerentes de projeto e engenheiros dentro do escritório do que advogados, né? Então, é um conceito, um posicionamento totalmente diferente que as pessoas vão ter dificuldade de lidar. Mas as próximas gerações que vierem, né, elas já vão ingressar no mercado de forma já mais, vamos dizer, aderente a essa necessidade, né, Thales? Que é um momento de transição, né? Se quiser ir encerrando, a gente está já com 47 minutos aí. Não, maravilha. Tem um último comentário ali, acho que essa resistência é um risco nos escritórios, pois as ferramentas são inovadoras, mas as mentes ainda resistem a trabalhar de forma antiga e a temer a tecnologia. Esse é o enfrentamento não só no escritório, a gente utilizou aqui o escopo do escritório como justificativa para o nosso debate, mas isso em qualquer área da atuação da economia hoje. Por exemplo, se eu particularmente eu sou um amante das criptomoedas e esses negócios digitais, existe uma grande resistência do mercado das fintechs, até de bancos, para implementar uma solução de negócio mundial. Então você encontra esse tipo de mentalidade antiga e temer e medo da tecnologia em qualquer setor do mercado hoje. Sim. É uma parte importante, né? Sempre que se falar em inovação, isso tem que partir da alta direção, senão não vai funcionar. Não é só a alta direção dizer eu quero alguma coisa inovadora, é ela participar realmente, né? E ela está inovando, senão não vai dar certo, infelizmente. Exatamente. Thales, eu acho que foi bem legal o papo aí. Vamos ver se eu que agradeço. Eu que agradeço. Como eu costumo dizer quando a gente conversa até no offline, uma conversa contigo é sempre uma aula, a gente aprende bastante coisa. Quem dera todo mundo pudesse ter um mentor num programa de inovação, até um orientador em termos de negócio com a expertise que você tem. Então, Maurício, obrigado pelo convite. Aí foi um bate-papo bem legal. Da nossa parte da Start Law, a gente está à disposição também para novas trocas de ideias. E fica também o convite para mais cedo ou mais tarde você participar conosco no nosso perfil também para trocar mais um pouco um bate-papo sobre esse tema tão interessante que é esse processo de inovação no jurídico. Legal, obrigado, Thales. Pessoal, estamos terminando então. Obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal.